Meu nome é Helena e hoje, aos 42 anos, posso finalmente dizer que sou a autora da minha própria história. Mas nem sempre foi assim. Para que você entenda a mulher que sou hoje, preciso te contar sobre a mulher que eu fui obrigada a ser. Antes de começar a contar a minha história, te peço de coração para se inscrever em nosso canal e deixar um like. E comente de qual cidade está me ouvindo. Tudo começou quando conheci Ricardo. Eu era jovem, recém-saída da faculdade, cheia de sonhos literários. Ele era mais velho, um empresário magnético com um poder que parecia preencher qualquer ambiente. Nos conhecemos em um evento de caridade da minha família. Eu estava encantada não apenas por ele, mas pela vida que ele representava. Segurança, sucesso, um mundo que parecia brilhar. Casei-me apaixonada, acreditando que havia encontrado meu conto de fadas. Mal sabia eu que estava apenas assinando o contrato para viver em uma gaiola dourada. Por muito tempo, minha história foi escrita por ele. Eu era a esposa perfeita do Ricardo, o empresário bem-sucedido. Morávamos numa casa que parecia uma vitrine, fria e impecável, assim como o nosso casamento. Eu organizava jantares, sorria para os sócios dele e à noite me deitava ao lado de um estranho que cumpria seu dever conjugal com a mesma eficiência que assinava um contrato. Era um toque mecânico, desprovido de desejo, que me fazia sentir como um objeto de luxo em sua coleção. A humilhação era sutil, um veneno administrado em pequenas doses diárias. Helena, querida, esse vestido não está um pouco simples demais para a ocasião? Ele dizia na frente dos amigos. Ou então, sua opinião é adorável, meu bem, mas deixe os negócios para quem entende. Cada palavra era um pequeno corte, invisível aos olhos dos outros, mas que sangrava por dentro. Eu me tornei uma sombra, uma especialista em concordar e desaparecer no papel de parede caro da nossa sala de estar. A traição, quando veio, não foi uma surpresa. O desprezo de Ricardo havia se tornado uma presença constante em nossa casa, mais móvel do que qualquer móvel de design. Eu respirava o ar rarefeito de sua indiferença. Mas a forma como aconteceu, essa quebrou não apenas meu coração, mas a própria arquitetura da minha realidade. Foi num sábado abafado. Ele disse que precisava verificar o estoque de vinho na casa de campo. Uma desculpa frágil, mas eu já não tinha mais energia para questionar. Um pressentimento pesado, como uma pedra no estômago, me fez pegar o carro e dirigir até lá, sem saber bem o que esperava encontrar. Ou talvez sabendo e indo mesmo assim, movida por um masoquismo mudo. A casa estava silenciosa, mas não vazia. A porta da frente, destrancada. O som vinha de cima. Um gemido baixo, feminino, seguido pela voz grave e familiar de Ricardo. Um ruído que não era de prazer, mas de posse. Subi as escadas como um fantasma, cada degrau um esforço monumental. A porta do quarto principal, nosso quarto, o quarto da nossa lua de mel, onde ele havia jurado em amar acima de tudo, estava entreaberta. E então eu os vi. A imagem não foi um relâmpago. Foi uma inundação lenta e gelada, congelando cada centímetro do meu corpo, do meu peito à ponta dos dedos. Eles estavam na nossa cama. A colcha de seda branca que eu escolhera com tanto cuidado estava amarrotada no chão. Os corpos deles se entrelaçavam sobre a luz do fim de tarde que filtrava pela janela, pintando a cena com um dourado perverso. E não era uma mulher qualquer. Era Clara, minha irmã. Seu rosto, um reflexo distorcido do meu, estava enterrado no travesseiro. Seus longos cabelos, da mesma cor dos meus, espalhados como um leque. Suas costas arqueadas sob as mãos possessivas de Ricardo. O mundo desabou em silêncio. Um silêncio tão absoluto que eu conseguia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. Eu não gritei, não chorei. Fiquei paralisada na porta,
minha alma se descolando do corpo para observar aquele pesadelo. Foi Ricardo quem me viu primeiro. Seus olhos, que outrora eu julgara profundos, encontraram os meus no vão da porta. E não havia susto, não havia arrependimento. Havia desprezo, um tédio profundo, como se eu fosse uma mosca interrompendo seu jantar. Ele não se afastou de Clara, não cobriu seu corpo. Pelo contrário, ele moveu os quadris com mais força, mantendo o olhar preso em mim, e soltou um suspiro exasperado. Helena, que surpresa desagradável. Clara estremeceu e se virou de lado, seu rosto manchado de prazer e vergonha. Seus olhos, os mesmos olhos verdes da nossa avó, pousaram em mim por uma fração de segundo, antes de fugirem, fixando-se na cabeceira da cama. Ela não disse uma palavra. Não tentou se cobrir, apenas se fez menor, cúmplice em seu silêncio. Ricardo continuou, sua voz um veneno gelado e arrastado. Já que você veio fazer hora extra, pode pelo menos observar e aprender. Ele parou seu movimento por um instante, como um professor dando ênfase a uma lição. Pelo menos ela? E ele deu uma palmada leve na coxa de Clara, que estremeceu. Sabe como satisfazer um homem. Sabe ser presente. Alguém de verdade. Você, Helena, é sempre um esboço, uma sombra. Deveria aprender com ela. Cada palavra foi um estileto. Aprender com ela. Minha própria irmã. A pessoa que eu embalei no colo quando criança, com quem dividi segredos e sonhos. Ela era agora um modelo de como satisfazer um homem. E eu, a esposa, a inadequada, a sombra. Eu olhei para Clara, esperando um sinal, qualquer coisa, um pedido de desculpas nos olhos, um gesto de negação, mas ela apenas fechou os olhos, virando o rosto para longe de mim, concedendo a minha aniquilação com seu silêncio. Aquela foi a humilhação final. Não foi apenas a traição, foi a forma como foi entregue, como uma correção, uma lição de como eu era falha como mulher. Foi o uso do corpo da minha irmã como arma para provar minha inadequação. Foi o fato de que naquele quarto sagrado eu era estranha, a intrusa, o fantasma que não sabia como ser real. Me diz nos comentários com toda a sinceridade, o que vocês fariam no meu lugar? Eu virei-me e desci as escadas. Meus pés pareciam de chumbo. Entrei no carro e sentei-me, olhando para a casa que outrora representava um sonho. E então, sozinha, no escuro. O gelo que havia congelado meu peito rachou. Eu não chorei. Eu desmontei. Em um silêncio ensurdecedor, eu me despedaçou. O que restava de Helena naquele momento foi reduzido a pó. Aquela noite foi o fundo do poço. Voltei para casa, juntei minhas coisas numa mala e saí sem olhar para trás. Peguei minhas joias, meus cartões do banco e saí sem rumo, com a autoestima esmagada. Fui morar em uma casa alugada, um lugar tranquilo que, pela primeira vez, parecia meu. Os primeiros meses foram um borrão de lágrimas e solidão. Eu me olhava no espelho e vi o reflexo de uma mulher derrotada. A voz do Ricardo ecoava na minha cabeça, me chamando de frígida, inadequada. A reviravolta não veio de fora. Não foi um príncipe encantado ou um emprego dos sonhos. Ela começou no silêncio do meu apartamento, com uma caixa de madeira que eu guardava desde a adolescência. Dentro dela, meus antigos diários, cadernos de desenho e um sonho esquecido: escrever. Ricardo sempre zombou disso, chamando de fuga infantil da realidade. Com as mãos trêmulas, abri um caderno novo e comecei a escrever. Não sobre mundos de fantasia, mas sobre a minha própria dor. Despejei no papel toda a humilhação, a raiva, a tristeza, e então
algo mudou. Comecei a reescrever a minha própria história, mas com uma diferença. Eu daria à minha protagonista a vingança e o poder que eu não tive. Criei uma personagem forte, sensual, que usava sua inteligência e seu corpo para virar o jogo. A escrita se tornou meu refúgio e minha arma. Foi nesse processo que conheci Marcos. Ele era o dono de um pequeno sebo no meu bairro. Um lugar com um cheiro de poeira e magia. Entrei lá para vender alguns livros antigos e acabamos conversando por horas. Ele tinha mãos manchadas de tinta de impressão e um olhar que parecia ler as páginas da minha alma. Ele não perguntou sobre o meu passado. Perguntou sobre o livro que eu estava lendo. Marcos foi o primeiro a ler o que eu escrevia. Helena, isso é visceral, é poderoso. Você não está só contando uma história. Você está sangrando no papel. E isso é a mais pura forma de arte. Ele me incentivou a continuar. Nossa conexão foi se aprofundando entre pilhas de livros e xícaras de café. Havia uma tensão deliciosa no ar, uma corrente elétrica que crescia a cada olhar, trocado, a cada acidental toque de mãos. Não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Uma noite, estávamos no apartamento dele, cercados pela penumbra aconchegante e pelas pilhas de livros que cheiravam a história e a mistério. A chuva batia suavemente contra a janela. Estávamos no sofá, e ele havia acabado de ler um trecho do meu manuscrito. O silêncio entre nós era espesso, carregado de algo não dito. Helena, ele sussurrou, sua voz um pouco rouca. Meu nome na sua boca soava como uma prece. Eu me virei para ele e nossos olhares se prenderam. Não havia pressa, apenas a certeza gravitacional daquele momento. Ele ergueu a mão e, com uma lentidão que fez meu coração acelerar, moveu um fio de cabelo do meu rosto, seus dedos roçando levemente minha têmpora. Um calafrio percorreu toda a minha espinha. O beijo não foi uma invasão, foi uma pergunta. Seus lábios tocaram os meus com uma paciência infinita, explorando, saboreando. Era um beijo de descoberta, não de posse. E eu respondi. Pela primeira vez em uma década, eu respondi a um beijo com toda a minha vontade, minha boca se abrindo para ele como uma flor para o sol. Seu gosto era de café amargo e de uma verdade que eu há muito tempo não experimentava. Suas mãos, aquelas mãos sábias que restauravam livros antigos, percorreram meu rosto, meu pescoço, meus ombros, como se estivessem decifrando um manuscrito raro e precioso. Cada toque era uma palavra de um poema que eu não sabia que meu corpo ansiava por ouvir. Posso? Ele perguntou, seus dedos pousando no botão superior da minha blusa. Minha voz sumira. Então eu apenas acenei, meu peito subindo e descendo em respirações curtas. Ele desfez cada botão com uma deliberação que era em si um ato de amor. A blusa caiu, e então o sutiã. E eu estava ali, parcialmente nua sob seu olhar, minhas cicatrizes invisíveis expostas à luz suave do abajur. Eu instintivamente cruzei os braços, um resquício da vergonha que Ricardo havia plantado em mim. Não, Marcos sussurrou, suas mãos firmes, mas gentis, afastando meus braços. Não se esconda de mim. Você é tão linda que dói. Ele não disse isso como um elogio vazio, disse como um fato. E então ele se inclinou e beijou a curva do meu ombro. Beijou a base do meu pescoço. Beijou o espaço entre meus seios. Seus lábios seguiam um mapa do meu corpo, beijando cada marca invisível que Ricardo e Clara haviam deixado para trás, como se estivesse selando cada uma delas, transformando-as em algo belo. Você é a história mais linda que eu já li, ele sussurrou contra minha pele. E o som daquela frase quebrou o último resquício de gelo ao redor do meu coração. Ele me levou até o quarto, e as roupas restantes foram um empecilho a ser removido com cuidado, não com urgência. Quando eu estava completamente nua, deitada na cama dele, ele parou apenas para me olhar. E eu me senti vista, não como um objeto de desejo, mas como uma obra de arte. E então, suas mãos e sua boca começaram a verdadeira exploração. Ele não assumiu que sabia o que eu gostava. Ele perguntou. Aqui? Sussurrou.
seus dedos traçando círculos suaves na parte interna da minha coxa. Assim, murmurou, sua língua encontrando um ponto de puro fogo que me fez arquear e enterrar os dedos nos cabelos dele. Era como se eu estivesse redescobrindo meu próprio corpo através dos olhos e toques dele. Cada suspiro, cada tremor era celebrado. Ele me guiou, me ensinou a pedir o que eu queria, a gemer mais ou mais devagar, sem um pingo de vergonha. Eu, que havia me sentido um objeto inanimado por tanto tempo, estava agora em chamas, cada nervo terminado, cada sentido amplificado. Quando ele finalmente entrou em mim, foi com um olhar fixo nos meus olhos, uma conexão tão profunda que parecia que nossas almas se tocavam. Não era uma união mecânica, era uma cerimônia. Um ritmo foi estabelecido, não de conquista, mas de sincronia. Era profundo, era completo, era nosso. E então a onda veio. Não foi um simples orgasmo, foi uma erupção. Foi a libertação de anos de dor, de silêncio, de humilhação. Um grito abafado escapou dos meus lábios enquanto meu corpo tremia, convulsivo, segurando-o como se ele fosse minha âncora em um mar de puro êxtase. As lágrimas escorreram dos meus olhos, não de tristeza, mas de um alívio avassalador, da sensação de ter reconquistado um território que havia sido roubado de mim. Ele veio logo depois, meu nome um gemido rouco em seus lábios, seu corpo tremendo contra o meu. Ficamos deitados entrelaçados por um tempo que pareceu uma eternidade, a chuva ainda uma melodia suave lá fora. Meu corpo estava pesado, satisfeito, e o meu coração estava em paz. A mulher que se deitava com um estranho em uma cama de vitrine tinha desaparecido. Em seu lugar estava eu, Helena. Fazer amor com Marcos não havia sido sexo, tinha sido uma reescrita. Naquele quarto, entre livros e o som da chuva, ele havia pegado a narrativa de dor que Ricardo escrevera no meu corpo e havia substituído por uma de prazer, de poder e de um amor que curava. E eu soube, naquele exato momento, que eu nunca mais seria a mesma. Era sobre conexão, sobre prazer mútuo. Ele me ensinou a pedir o que eu queria, a explorar meu próprio corpo sem vergonha. Seus toques eram firmes, mas cheios de adoração. Com ele, eu não era um objeto, era fogo puro. Descobri um poder no meu próprio prazer, uma força que irradiava de dentro para fora. Algumas semanas depois da primeira vez, eu ajudava Marcos a organizar alguns livros raros no andar superior da livraria. O lugar estava silencioso, iluminado apenas pela luz dourada do entardecer que filtrava pelas prateleiras. Encontrei uma primeira edição de Clarice Lispector. Ele disse, voz cheia de excitação, estendendo o livro para mim. Nossos dedos se tocaram ao passar o volume, e algo estalou no ar. De repente, não estávamos mais falando de livros. Seu olhar escureceu e ele me puxou suavemente contra as prateleiras, seu corpo firme contra o meu. Preciso de você agora, Helena. Ele sussurrou, sua respiração quente contra meu pescoço. A ousadia dele me eletrizou. Minhas mãos encontraram seu cinto com urgência enquanto ele levantava meu vestido. Foi rápido, furtivo, deliciosamente proibido. Com as costas apoiadas nos livros centenários, eu o guiei para dentro de mim. Cada movimento ecoava no silêncio sagrado da livraria. Ele me mordeu o ombro para abafar seus gemidos, e eu enterrei meu rosto em seu pescoço, sentindo cada músculo de suas costas se contraindo sob minhas mãos. Foi pura combustão. 2 amantes incendiando um templo de palavras. À noite fomos para minha casa, preparei um jantar e nossos olhos se cruzavam, despertando em minha mente algo que me excitava. Desenvolvi uma fascinação pelo corpo dele. Uma noite, com a luz da lua prateando nosso quarto, pedi que ele ficasse deitado enquanto eu explorava cada centímetro dele. Comecei pelas mãos, aquelas mãos sábias que tanto me acariciavam. Levei seus dedos à boca, beijando cada junta, cada cicatriz minúscula de anos trabalhando com livros.
Ele suspirou quando minha língua traçou a linha da palma da sua mão. Desci pelos braços, mordiscando levemente seu bíceps, sentindo o sabor salgado de sua pele. Ele tremia sob meu toque, um quebra-cabeça que eu estava determinada a desvendar. Helena. Ele tentou protestar quando minhas mãos abriram seu jeans. Shhh! Sussurrei. Esta é a minha vez de ler o você. Ao descobri-lo completamente, passei longos minutos apenas admirando a curva de seus quadris, a textura de suas coxas, o peso de sua ereção contra a sua barriga. Quando finalmente levei minha boca a ele, foi com a mesma reverência que ele sempre me tratara. Cada gemido dele era uma vitória. Cada tremor, uma confissão de vulnerabilidade. Eu estava bêbada com o poder de seu prazer, viciada na forma como esse homem forte se desmontava em meus braços. Algumas semanas passaram e fomos morar juntos. E após muita insistência de Marcos, enviei-me o manuscrito, O Trono de Cinzas, para uma editora. Meses depois, o telefone tocou. Eles queriam publicar. O romance, um thriller erótico e psicológico sobre uma mulher que se reconstrói após uma traição, se tornou um sucesso inesperado. As pessoas estavam viciadas na minha história, especialmente em uma cena em que minha protagonista, Aurora, revela ser a misteriosa chefe que está prestes a arruinar o ex-marido que a humilhou. Ela o confronta e diz: "Você me ensinou que o verdadeiro poder não está em ser amada, mas em ser temida. E o prazer de ver o seu mundo ruir aos meus pés é o orgasmo mais intenso que uma mulher pode ter." Essa frase estava em toda parte. Na noite do lançamento, o ar na livraria era carregado de uma eletricidade que eu nunca havia sentido. Era meu livro, minha história, meu nome estampado em letras garrafais, Helena. O salão estava lotado, um mar de rostos ansiosos, repórteres com câmeras, o perfume doce do sucesso misturado ao cheiro de papel novo. Eu falava ao microfone, minha voz firme, contando como o trono de cinzas nasceu das cinzas da minha própria vida. E então, no meio do meu discurso, meu olhar foi puxado para o fundo da sala como por um ímã venenoso. Era ele, Ricardo, parado na penumbra, segurando uma cópia do meu livro como se fosse um objeto alienígena. Seu rosto, outrora um modelo de arrogância impassível, estava pálido, desconcertado. Seus olhos, estreitos, percorriam a capa, meu nome, depois subiam até mim no palco. Ele estava vendo o fantasma que ele mesmo criara, agora coroado de glória. E naquele olhar, eu lia o choque de um homem que percebe, tarde demais, que subestimou a fênix que tentou queimar. Eu continuei a falar, mas cada palavra agora era um prego no caixão do nosso passado. E aprendi que o verdadeiro poder não está em ser amada, mas em ser temida. Citei da minha própria obra, meus olhos travados nos dele pela primeira vez. A plateia estremeceu com a força da frase. Foi quando ele se adiantou. Um sorriso cínico e torto esticou seus lábios. Que comovente, Helena! Ou devo chamar de senhora autora? É fascinante como a fantasia compensa a falta na realidade. A plateia ficou em tensão. Os seguranças se moveram, mas eu levantei uma mão pedindo que esperassem. Eu queria ouvir. Precisava ouvir o veneno escorrer para então aplicar o antídoto. Todos sabem que você nunca foi uma mulher de verdade na cama. Um livro de ficção é a única forma de você sentir algo, não é? Inventar uma persona porque a verdadeira sempre foi frígida, vazia. O silêncio foi absoluto, cortante. Cada par de olhos na sala estava em mim, esperando minha reação. E eu respirei fundo, sentindo não a dor, mas uma paz furiosa. Eu estava prestes a falar, a destruí-lo com palavras, quando uma figura se moveu ao meu lado.
Era Marcos. Ele não disse uma palavra. Seu movimento foi fluido, um redemoinho de indignação silenciosa. Ele desceu do palco, atravessou os poucos metros que nos separavam de Ricardo com uma determinação que fez o ar parar. Ricardo, confiante em sua arrogância, abriu um sorriso de deboche. O que será? O encadernador vai me dar uma lição? Marcos parou diante dele. Seus olhos, normalmente tão calmos e profundos, estavam negros de uma fúria contida. Você, Marcos disse, sua voz baixa, mas carregada de um perigo que ecoou por toda a livraria. Nunca tocará nela de novo, nem com palavras. Sua bosta envenenada acaba aqui. Antes que Ricardo pudesse soltar outra palavra de desprezo, o punho de Marcos voou. Não foi um golpe de ódio cego, mas de precisão cirúrgica. Um cruzado perfeito que conectou com o queixo de Ricardo com um estalido seco e satisfatório. Ricardo cambaleou para trás, tropeçou em uma pilha de livros e caiu de 4 no chão, a cópia de O Trono de Cinzas escapando de suas mãos e abrindo-se aleatoriamente no chão como uma metáfora perfeita de sua derrota. Um fio de sangue escorria de seu lábio. O magnata poderoso, reduzido a uma figura patética no chão, diante de toda a elite literária que ele tanto desprezava. Marcos não olhou para ele sequer. Ele cuspiu no chão ao lado do rosto de Ricardo, um ato de desprezo final. E então se virou. Suas costas para o homem caído, ele voltou ao palco, seus olhos encontrando os meus. A livraria explodiu, não em gritos, mas em um único, poderoso e unânime aplauso, um estrondo de aprovação que fez as paredes tremerem. Era o som da justiça sendo servida, o som do rufião recebendo seu merecido. Marcos subiu no palco, pegou minha mão e a levantou, nossa vitória compartilhada. E então, diante de todos, diante do ex-marido humilhado no chão, ele me beijou. Não foi um beijo suave, foi um selo, uma afirmação, um beijo que dizia: eu te escolho, eu te defendo, você é minha. A vitória não foi silenciosa, foi um estrondo que ecoou na alma de todos naquela sala. E quando nos separamos, olhando para a plateia enlouquecida, eu sabia. A Helena que ele tentou destruir não apenas sobreviveu, ela venceu. E sua derrota, ali, naquele chão, foi o capítulo final que ele mesmo escreveu para si. 2 anos depois, Clara, minha irmã, me procurou. Nos encontramos em um café. Ela estava abatida. Ricardo a havia deixado dizendo que ela era um lembrete do meu sucesso. Ela confessou que agiu por inveja, por se sentir inferior. Eu não estou aqui para pedir o seu perdão, ela disse chorando. Eu não mereço. Só queria que você soubesse que sinto muito e que estou orgulhosa de você. Naquele momento, a raiva deu lugar a um cansaço profundo. Eu não te perdoo, Clara, respondi com calma, mas eu entendo. E talvez um dia isso seja o suficiente. Toquei na sua mão e fui lá embora, deixando para trás o último fantasma. O que me leva a hoje. 5 anos se passaram desde aquele lançamento. Agora, aos 42, vivo com Marcos em uma casa de madeira e vidro, de frente para o mar. Acabei de receber a primeira cópia do meu 3º romance. Nossa vida sexual, que começou como uma redescoberta febril, amadureceu para uma intimidade profunda, uma paixão calma e constante, maravilhosa em sua certeza. É a linguagem secreta do nosso amor. Outro dia, na varanda, Marcos me abraçou por trás e disse: aquela mulher que você era não morreu, Helena. Ela é a fundação de aço sobre a qual você foi construída. Cada cicatriz que te deram, você transformou em um degrau. E ele me beijou. Um beijo de quem finalmente está em casa. Eu não era mais a fênix, renascendo das cinzas. As cinzas haviam sido levadas pelo vento. Agora, eu era apenas a fênix, voando livre sob um céu imenso e azul. Se você chegou até aqui, é porque nossa história se encontrou em algum lugar do caminho. Até essas palavras finais, algo me diz que você e eu somos mais parecidas do que imaginamos.
Talvez neste exato momento você esteja se sentindo como eu me senti por tantos anos, invisível, como se seu valor fosse determinado pela utilidade que tem para os outros e não pela magia que existe apenas em ser quem você é. Talvez tenham te dito, com palavras ou com ações, que você não era boa o suficiente, inteligente o suficiente, desejável o suficiente. Deixe-me contar um segredo que aprendi da maneira mais difícil. Aquela voz que sussurra que você é pequena não é sua. É um eco, um veneno que alguém pingou no seu ouvido até você acreditar que era verdade. Eu tô aqui hoje para te dizer o que eu precisava ouvir naqueles dias sombrios. As cinzas que você pisa não são o seu túmulo. Elas são o seu trono. A dor que aperta o seu peito, que te acorda à noite, não é o seu fim. Ela é o combustível. Dentro de você existe uma mulher, uma força que você ainda não mediu. Ela está adormecida, sim, talvez assustada, mas ela está lá. E ela só precisa de uma única coisa para incendiar o mundo, de uma única decisão sua. Não espere por um salvador. Eu procurei o meu em um homem de terno caro, em uma casa de vitrine, e quase perdi minha alma no processo. O salvador não vem de fora. Ele mora no seu reflexo no espelho. Olhe nos seus próprios olhos agora mesmo e encontre a sua própria heroína. Ela está ali. E aquelas pedras que jogaram em você, as humilhações, as traições, as palavras que cortaram mais que uma lâmina, não as carregue como um fardo. Pegue cada uma delas e construa o seu império. A sua história não é escrita por quem te feriu. Eles foram, no máximo, um capítulo ruim. Um vilão de uma narrativa que você está no comando de reescrever. A sua história é definida por uma única coisa: por como você decide se reerguer. O mundo quer te convencer de que você chegou ao fim, que depois da queda só resta o chão. Não acredite, você não está no final da sua jornada. Você está no início da sua maior vitória. A minha cicatriz se tornou minha assinatura. A sua vai se tornar a sua coroa. Se essa história te tocou, se acendeu uma faísca aí dentro, então não guarde isso só para você. Deixe essa energia fluir. Dê um like para que essa mensagem chegue a mais pessoas que precisam ouvi-la. Comente aqui embaixo qual parte da jornada de Helena mais te impactou. E compartilhe essa história, pois sua palavra pode ser a força que outra pessoa precisa ler hoje. E o mais importante, inscreva-se no canal, porque toda semana vamos trazer mais histórias de poder, superação e reviravoltas que vão te viciar e te lembrar da força incrível que você carrega aí dentro. Clique no botão, faça parte deste movimento. Um forte abraço de sua nova amiga, Helena.